você, tu acha que o Marcelo Marques gostou do que viu ontem lá em São Paulo? Tava na arquibancada no Morumbi. Não, nenhum torcedor do Grêmio gostou. Primeiro, fantástica aquela cena, né? O Marcelo poderia estar sentado do lado do William no ônibus da delegação se quisesse, né? E tava na arquibancada como um torcedor que ele sempre foi, uma atitude belíssima, uma aula para alguns que acabam achando diferente, assim. Eu gostei muito do que eu vi. Talvez Legal. tenha sido a única cena boa do jogo, né? O jogo... Sabe que hoje, Gabardo, o meu pensamento é sobre uma pergunta que eu tenho recebido muito dos torcedores, aí nos contatos que eu faço pelas redes sociais, que é de quem é a culpa? De quem é a culpa? De quem é a culpa, né? E eu acho que tem uma série de culpas nessa história, o que faz pensar também que a gente tem uma dificuldade absurda de perder. Por que eu falo que a gente tem uma dificuldade muito grande em entender a derrota, em perder, em saber perder, em conhecer perder, se é que existe essa expressão? Porque o Grêmio, há 2 anos atrás, o Grêmio era treinado pelo Renato e se dizia: o Grêmio não tem força, a defesa do Grêmio vaza. Aí veio o Quinteiros e aí se dizia: o Grêmio não tem força, a defesa do Grêmio vaza. Aí veio o Mano e aí se dizia: mesmo jogando retrancado, o Grêmio não tem força e a defesa do Grêmio vaza. E aí chega o Luiz Castro e a frase que eu mais ouvi ontem é o seguinte: a defesa do Grêmio vaza, o Grêmio não tem força. E aí sabe o que estavam falando? Tá na hora de cair o treinador e voltar o Renato. Já? 12 de fevereiro? Não é um conjunto de todos, eu tô pegando alguns exemplos de pessoas que conversaram comigo. E aí é que me vem na cabeça: o Grêmio perde antes de jogar. O Grêmio perde antes de evoluir. O Grêmio, nos últimos anos, desde que não entendeu como ganhou em 2016-17, o Grêmio acha que a solução está no mágico, está no pensamento no pensamento de um contexto quase de uma sabedoria divina. E não existe isso em futebol. Existe sequência. Para quem não sabe, o Grêmio, antes de ganhar, montou um time entre 14 e 15 e demitiu o executivo que montou o time. O Rui Costa foi demitido. O Rui Costa não é o executivo que ganhou depois. E quem é que montou o time de 2016? Quem contratou o Jeromel? Quem contratou o Maico? Quem montou aquele time? O Grêmio demitiu. Por quê? Porque numa instabilidade o Grêmio não soube ganhar. Deixa eu ver se eu consigo te alcançar a tua tese. Tenho certeza que tu alcança, vai. Eu não sei se eu vou conseguir. Tu tá colocando que o problema de momento do Grêmio não é de responsabilidade de quem tá aqui agora. É um acumulado de acontecimentos. Eu acho que essa é uma avaliação, tá? Que fazem o contexto do Grêmio sempre correr atrás do rabo. Isso é uma parte. Isso é uma parte, tá? Por que eu coloco que é uma parte? Porque ontem tem erro de quem tá aqui agora. Ontem, o jogo fracassado do Grêmio tem erro de quem tá aqui agora. Tem erro do treinador. Tem erro do treinador. Tem erro de escalação. Grosseiro, inclusive. Só que isso, no Grêmio, neste momento, é motivo de demissão. Não tô dizendo que o Grêmio vai demitir. Mas é um motivo assim, quem erra o que ele errou ontem é porque acabou. Isso o Grêmio fez durante o tempo. Ontem, por exemplo, muita gente disse assim: foi um jogo igual ao jogo do Mirassol que demitiu o treinador Quinteiros. Tá, mas vamos lá, César. Quem que tá dizendo isso? Não, o contexto das críticas, a análise. Mas tu sente que esse contexto ele tá próximo de alguma forma? Não, de acho quem que comanda não. o clube, ou é um negócio fora de rede social? Contexto de torcedor e rede social. Mas eu acho que não. Mas é a amostragem que eu tenho hoje. Mas eu acho o que eu tô pedindo é para que a gente faça uma reflexão. Eu peço inclusive para esses críticos que eu faça uma reflexão, e todo mundo tem que fazer, sobre por que o Grêmio, nesta hora da instabilidade, desfaz trabalhos. Mas eu acho que isso é uma questão cultural do Brasil, que tudo tá no técnico.
Sempre que perde, tem que... É uma avaliação. Se a gente for olhar o ano passado, se a gente for olhar o que o Grêmio fez ano passado, tá? O trabalho do Quinteiros foi horroroso. Tudo bem. O Quinteiros, o time não jogava bem. Na quarta rodada do Brasileirão, o Quinteiros leva os 4 do Mirassol e é demitido. O que acontece com o Grêmio? Não, o que acontece com o Grêmio logo depois? O Grêmio estava num grupo fraquíssimo na Sul-Americana, fraquíssimo, não consegue ficar em primeiro lugar. O time que ficou em primeiro lugar, o Godoy Cruz, conseguiu ser rebaixado no Campeonato Argentino depois, um campeonato que tem 30 clubes que não cai quase ninguém. O Grêmio foi para uma repescagem e foi eliminado pela Aliança Lima. Que caiu pro 2 de maio agora na pré-Libertadores. E caiu pro CSA na Copa do Brasil. Que caiu pra quarta divisão. Então, assim, aí o Grêmio chegou. Como é que o Grêmio melhorou no segundo semestre? Quando o Grêmio entendeu que tinha que contratar e gastou um monte pra contratar. Só que no futebol brasileiro tu não consegue fazer tudo isso sem trocar o treinador. Tu imagina, esqueça o Quinteiros, qualquer treinador que fosse o treinador do início do Brasileirão que tomou 4 do Mirassol. Não, esse cara aqui vai ficar. Nós vamos apostar nesse cara até junho, quando tem a janela, e depois nós vamos contratar jogadores, vamos aumentar em 5 milhões a folha salarial e vamos sair desse buraco com esse treinador. É impossível fazer isso no Brasil. Com um agravante. Então, obrigado a trocar o contexto, te obriga a trocar. As contratações do Quinteiros, e não estou defendendo o trabalho do Quinteiros, o trabalho dele foi ruim. E eu não tenho como avaliar. Então, a verdade é a seguinte: não foi ruim. Eu não tenho como avaliar o trabalho do Quinteiros. Tu não avalia nenhum trabalho de 90 dias. Nenhum técnico pode ser avaliado por 90 dias. E o Quinteiros recebeu os reforços no dia 14 de fevereiro. Lembra? O Grêmio num dia anunciou 3 caras: Wagner Leonardo, o Lucas Esteves. Então, assim. Antivéspera da semifinal. Não, e do prazo, lembra? O prazo Sim, era 14 não, eu digo antivéspera por isso. Foi na sexta-feira. Sexta-feira eles saíram no bid e domingo jogaram. Então, isso aconteceu com o Mano lá no meio do ano, que o Mano ficou o primeiro semestre todo sem os reforços. Aí, claro, teve erro do Mano, ele pega o Valência, bota o Valência jogar de ponta direita, teve erro do Mano, mas o Mano também no Inter, ele cai sem os reforços, assim como o Mano assumiu no lugar do Medina. Quando o Medina sai, os reforços começam a chegar e o Mano recebe Wanderson, recebe Alan Patrick, René, tanto que o René estreia contra o Fortaleza no jogo Espírito do Alessandro. É cultural, e a gente precisa entender que tu não constrói um time do dia pra noite. O Grêmio tem muitas questões a serem resolvidas. E ontem elas ficaram claras. Quem é o lateral direito titular do Grêmio CCD? O titular do Grêmio é o que jogou ontem. João Pedro. Mas temos um problema Faz sério. 3 anos que tá aqui e nunca entrou em forma. É que os problemas eu sei que existem. Em cima da pergunta que tu fizeste. O zagueiro Balbuena, tu acha que é um cara que vai te dar segurança, Não. que vai jogar naquela linha avançada, que vai sair atrás do atacante? Eu não acho. Primeiro. Sim, o Grêmio tem que começar a resolver problemas. Tá. O Grêmio tem 40 jogadores no vestiário e já negociou 10, né? Tá, eu só quero tem que chegar a colocar. 30. Eu tenho certeza que existem muitos problemas. Só que, por exemplo, Mas aí cai o lateral de. É que o cair em quem. Esse que pra mim é o ponto principal do que a gente tá falando. Vocês se dão conta que o Grêmio não evolui temporada a temporada? O Grêmio troca e não evolui. Porque é preciso dizer que o Grêmio troca jogadores também. No ano passado, por exemplo, o Grêmio trocou todo o grupo. E no meio do ano trocou boa parte do grupo. Isso. Então o Grêmio troca jogadores. time, no caso. O Grêmio troca jogadores também. O que eu tô querendo colocar? Nós não estamos dando o mínimo tempo para que a gente tenha noção de que existe trabalho ou não. Isso é que eu tô colocando. Ontem, por exemplo... César, nós estamos num debate em cima de um pensamento de uma parcela desse tamanho de rede social. Desculpa. Não, Vaguinha, nós estamos no... Não, mas é a cultura... Eu acabei de te perguntar, Não, existe Vaguinha, alguma coisa Vaguinha, dentro do contexto do Grêmio Vaguinha, que exerça pressão pra cima do Vaguinha, trabalho do treinador? Nós estamos debatendo um negócio aqui. Tu é um jornalista brilhante e foi repórter. Muito obrigado. Ou é repórter. Não, e tu sabe que Brilhante o sentimento é um exagero. sentimento é verdadeiro, tá? E eu te admiro muito. Tu tem alguma dúvida de que se o Grêmio perde 2 Grenais, a batata assa? Se o Grêmio cai pro Juventude... Esquece do Inter. O repórter Wagner Martins. Vamos aí, César, nós vamos debater depois do Grenal. Não, Vaguinho, o que eu quero dizer é que neste momento, o quadro é de resposta imediata sob pena de crítica interna de gente que é mimada. Gente que é mimada. Concordo o que contigo. tá acontecendo no ambiente do Grêmio? O Grêmio tem o presidente Odorico, que é um cara experiente. Aí tu chegou onde eu quero chegar. Tá? Tem o presidente Odorico. Então tá próximo, tá chegando. Eu admiro cada dia mais, tá? O presidente Odorico. Cada dia mais eu admiro ele, porque é um cara que tá resolvendo os problemas que o Grêmio precisava resolver.
Essas discussões de grana, eu tô muito satisfeito com o que ele tá fazendo. Muito satisfeito. Ele pagou dívida bancária. Coisa que o Grêmio, não sei a última vez que pagou. Lá quando vendeu o Arthur. Entendeu? Então, tá tudo certo. Ele é um cara experiente. Só que existe muito fortemente críticas dessa segunda linha de dirigentes que a todo momento começam, não vai dar certo isso aí. Esse filme eu já vi. Tá, mas esse filme eu conheço. Não é assim, então Zé. tem. Mas ontem... Zé, então tem. Quanto tempo tu vê essa barca, Zé? Dá o teu depoimento pra o Léo Oliveira tá me enchendo o saco, chamando atenção no meio que eu tô falando. Mas é que eu quero te ajudar. Me ajuda, Zé Alberto. Não, eu quero te ajudar. Olha pra mim. Eu acho que o Pato Novo é ele, não sou eu, Vira pra Zé mim. Alberto. Olha aqui. Vira pra mim. Não fica de costas, que é falta de educação. Eu vou te ajudar. Vocês estão careca de Dá a mão aqui. O careca de Dá a saber. mão aqui. Dá a mão aqui. Dá a mão. Não. Vai. Nesse momento, ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. O que Era disse? o que deveria fazer, O né? que disse o Dutra ontem? É uma boa frase. O que disse o Dutra ontem? Que é esperado, tá trocando metodologia, tá trocando a gestão, tá trocando o grupo, tá trocando o técnico, que é esperado que tenha essa oscilação. Inclusive, tu recebeu uma mensagem de alguém contestando que naturalizou a derrota. Não, cara, vai ter oscilação. A questão é que tu precisa ter a compreensão de que no começo tu vai ter tu vai estar na arrebentação e que depois tu vai tentar passar da arrebentação e aí tu vai ter um mar mais tranquilo pra seguir navegando. No naturalizou a derrota, eu prestei muita atenção na manifestação do Antônio Dutra Júnior. Eu acho que eu tô concordando com a ideia da oscilação, embora a oscilação seja abaixo, para baixo, e se criou a ideia mais clara possível de que a oscilação para cima foi o jogo contra o Botafogo. Eu não tô colocando só o segundo tempo, eu sou mais benevolente. Eu acho que bota o jogo inteiro. Tá, muito bem. Só que o jogo de ontem, talvez o fato de simplesmente citar a oscilação, o jogo de ontem merecia um tempero a mais na autocrítica. Eu acho que o Dutra talvez tenha sido ele tenha botado o jogo de ontem como uma simples má atuação numa fase de oscilação. Acho que não foi. O jogo de ontem, ele denota, e aqui tá um cara que teve muito, e eu ainda brincava, olha, eu tô de boa vontade, eu tô bem no ano novo com os técnicos, com todo, e estava mesmo, mas agora já chegou uma hora de avaliação em que eu tô achando algumas coisas diferentes. Por exemplo, Luiz Castro, que eu admirei e admiro muito pelas entrevistas, pelas ideias, as ideias teóricas. O Luiz Castro, e eu vou cair de novo naquilo que parece um lugar comum. O Luiz Castro já aprendeu algumas coisas. Por exemplo, está claro, ele está procurando uma solução para o chamado 10 do Grêmio, que não tem. Ele já disse, olha, não tendo 10 eu vou achar uma outra solução. Perfeito, tem como fazer e é obrigado a fazer isso. Mas aí ele cair na ideia de adiantar o Edenilson, de novo, falar do Edenilson, testa o Edenilson de lateral, por exemplo. Lateral direito que o Grêmio não tem, concordo com vocês. Testa ali, sabe? Mas não testa mais o Edenilson como terceiro homem, como isso não deu certo no Inter, não deu certo no Grêmio com nenhum. Todo mundo já viu. Então, ele testou o Cristaldo, não deu certo, descartou. Tá certa, essa ordem do tentativa e erro tá certa. Só que o Edenilson não é mais tentativa e erro. Mas o Edenilson é insistência errada. Então, vejam busca o bem e ouçam bem. Busca o Guri, busca o Thiaguinho. Tem um agravante do Edenilson. Só pra gente não fugir da linha do debate, tá? O que o César falou, que inicialmente o César disse que não tinha nada perto, agora já tem coisa perto da direção, numa segunda linha que tá próxima à direção, que daqui a pouco começa a meter... que começa a meter pressão. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que não existe, Gabardo, nenhuma possibilidade de demissão do treinador do Grêmio. Neste momento não existe nenhuma discussão nesse sentido. Agora, a análise pontual, e aí eu discordo um pouco do Léo, de que em 90 dias tu não pode fazer avaliação sobre o treinador, dá pra fazer sim. Dá pra fazer. Principalmente por esses detalhes aí. Por que tu não pode criticar o Luiz Castro? Ele teve um erro pontual, quer dizer que tem que cair o Luiz Castro porque ele não soube não soube escalar o Edenilson? Não é isso. Agora, a crítica pontual precisa existir.
Mas eu acho Mas que a a crítica existe. crítica pontual tu Ontem pode nós fazer. fizemos, Tu não ontem nós pode- fizemos a crítica. Não, definitivo Ontem não. nós fizemos a crítica, nós, eu digo o contexto todo do esporte, fez a crítica ao jogo. O que eu tô analisando aqui é que o Grêmio tem 4 jogos contra equipes de Série A, equipes grandes, 4 jogos. O Grêmio tem o jogo contra o Inter, o Grêmio tem o jogo contra o Fluminense, o Grêmio tem o jogo contra o Botafogo, o Grêmio tem o jogo contra o São Paulo. Ontem, Wagner, não sei se tu viu atentamente, foi um jogo muito parecido com o jogo do Inter, tá? Foi muito parecido. Muitas chances de Mas gol eu achei- foi pro pior. adversário. Tá? O Grêmio jogou pior. Ontem jogou pior. Pra mim, pior é que sabe por que vocês acham que jogou pior? Porque eu acho que o São Paulo é mais time que o Inter. Tá? Mas o São Paulo ontem triturou o Grêmio. Isso. Tá? Não deu jogo. Segundo tempo teve uma hora assim que era cara no corner. É que o segundo tempo tem a expulsão que só sempre tem uma coisa dá desses uma... 4 jogos, né? O Grêmio fez 3 fora de casa. Isso também conta. Agora, o Grêmio contra o Botafogo, o Grêmio tem momentos muito bons e tem um momento de estabilidade ali depois do segundo gol do Botafogo. Eu só coloco isso porque esse é o contexto, Vaguinho. Por exemplo, ontem, a repetição de situações como no jogo contra o Fluminense. Apesar do Grêmio ontem não ter tentado jogar tão baixo como jogou contra o Fluminense, né? Mas acabou indo pra trás. Não, ele Foi empurrado. empurrado, mas o Grêmio não quer jogar como jogou contra o Fluminense. O Grêmio propõe outra ideia. Mas é o Com as segundo mesmas jogo. peças. Mas é o segundo. Não, mas joga mais Mas em aí cima. a ideia de Tem jogo negócio. dele. É o segundo jogo. Talvez ele não tenha ficado tão atrás como ficou contra o Fluminense, até pelas peças. Mas é o segundo jogo fora que ele adota a mesma estratégia. De fechar atrás e sair em transição. A entrada do Edenilson é um cara de empuxo, um cara de saída rápida. Já Os foi. extremas... Tudo bem, mas... Não, Na já intenção, foi. na mas- intenção, sim. É que Na a vida real, culpa, não. a culpa da derrota ela não é do Edenilson. Não, Ela não é do A Edenilson. culpa da derrota é de um conjunto todo em que ele admite que pensou mal o jogo, em que ele não percebeu em 45 mais 5, 50 minutos, que o Marcos Antônio, que o Bobadilha e que o Danielzinho Não, mais os jogaram dois, né? livres o tempo todo. O Arthur e o Edenilson tinham que marcar o Danielzinho e o Marcos Antônio. O primeiro gol do Grêmio, o Arthur não marca o Marcos Antônio. E aí o Wagner Leonardo sai pra cobrir o Caleri, porque o Caleri bagunça a última linha do Grêmio. Então assim, ele não ter percebido isso é um erro dele.